Ele só tava com uma régua na mão, medindo o canto da parede, mas quase teve um troço quando percebeu que a mesma parede mudava de posição em ângulos diferentes, com uma diferença de mais de 30 graus. E o mais bizarro, ele jogou um copo de água no chão que parecia reto, mas o líquido se dividiu em duas partes, como se o chão tivesse vida própria. Nick percebeu que tinha alguma coisa errada com aquela casa. Pegou logo uma trena e foi medir tudo. Primeiro, mediu a largura por dentro. Depois, saiu pra medir o mesmo lugar por fora. E adivinha? Por dentro, a casa era 3 metros maior. Até a filhinha dele ficou sem entender nada. Aquilo simplesmente não fazia o menor sentido. A menina sentiu um arrepio e correu de volta pra dentro. Nick colocou uma roupa e abriu a porta, mas nunca mais voltou. Do lado de fora, ele achava que a filha tava brincando de esconde-esconde, mas quando entrou, só encontrou a roupa dela jogada no chão. Mas calma que pra entender tudo isso, a gente tem que voltar no começo. Nick era um roteirista famoso. A esposa dele, uma atriz 18 anos mais nova, vivia contracenando com uns galanzinhos novinhos. Com medo de levar um chifre, Nick resolveu alugar uma casa bem afastada da cidade. No dia seguinte, se mandou pra lá com a esposa e a filha. No começo, eles amaram a decoração da casa. Tudo parecia perfeito, até que Nick começou a ouvir uns barulhos muito estranhos. Só que a esposa dele dizia não ouvir nada. Esse foi o primeiro aviso do filme. De noite, Nick foi lá embaixo apagar as luzes. O relógio marcava 22 horas e 34 minutos. A esposa tava no quarto esperando ele voltar pra uma noite romântica, e a filha brincava sozinha com sombras na parede. De repente, uma sombra esquisita apareceu do nada. A menina se assustou, mas o pai chegou bem na hora. Ela contou o que viu, mas Nick nem deu bola. Só que assim que ele saiu do quarto, a sombra passou de novo. Nick foi apagando as luzes da casa, uma por uma, mas quando voltou pro quarto, a esposa já tava dormindo. Desistiu da noite de amor e foi dormir também. Só que não percebeu que, enquanto ele apagava as luzes, se passaram quase 5 horas. No dia seguinte, a esposa e a filha foram caminhar na floresta. A menina perguntou por que os vizinhos não gostavam do pai dela, e a mãe não escondeu nada. Nick já tinha sido casado antes, mas a ex-mulher morreu afogada na banheira. Apesar do laudo dizer que foi acidente, os vizinhos juram que foi ele que matou. Nick ficou abalado com isso e mal conseguia escrever um roteiro desde então. Tentando distrair a cabeça, ele foi até uma mercearia. Lá, o dono da loja deixou ele em choque. Contou que o antigo dono da casa simplesmente sumiu dentro da casa, do nada. Antes de ir embora, o dono ainda deu uma régua pra Nick. Ele sabia de tudo, mas Nick ainda não tinha percebido o pesadelo em que tava entrando. De madrugada, Nick acordou assustado. Sem conseguir dormir, foi escrever no escritório. Mas quando abriu o caderno, tinha um trecho escrito lá com a letra dele, que ele jura que nunca escreveu. Vá embora imediatamente. Do nada, ele ouviu passos atrás dele. Virou, não tinha ninguém. Depois, ouviu uma porta bater. Quando olhou de novo, apareceu uma porta nova na estante. E atrás dela, um corredor escuro e fundo. Ele desceu com medo. E lá embaixo, fotos escondidas, câmeras, gravações. E o pior, achou a filha dele morta, afogada. Nick surtou. Achou que era um pesadelo. Começou a se dar tapas no rosto, quebrou uma garrafa e quase cortou o próprio pescoço. Até perceber que, de fato, era só um sonho. No dia seguinte, levou a esposa no escritório e contou sobre a porta. Mas juntos não encontraram nada. Mesmo assim, Nick queria sair daquela casa o mais rápido possível. Enquanto arrumava as malas, viu a esposa e a filha brincando no quintal. Pegou o celular e mandou uma mensagem. Vocês são tão lindas. Mas aí percebeu que a esposa tinha 2 celulares. E a mensagem foi pro segundo. E o outro, ela tava usando pra falar com quem? Nick ficou desconfiado. Confrontou a esposa, que virou o jogo e acusou...